Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, para a Nadédia, a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, pressão total da oposição no Congresso com relação aos descontos ilegais feitos nos benefícios de aposentados e pensionistas. Agora estão querendo instalar uma CPI, né? Exatamente, a coisa crescendo, novas revelações feitas pela imprensa, pelos nossos colegas do Globo, dando conta do esquema se aproximando um pouco dos políticos. Para falar um pouquinho sobre tudo isso, está com a gente a Samantha Klein. Boa noite, Samantha. Boa noite, Vera, Débora. Débora não está com a gente, a Nadédia e a Carol. Peço desculpas. Mas vamos lá, porque de fato a pressão agora saiu um pouco da questão do PL da anistia e o foco está em cima do caso envolvendo os descontos irregulares de entidades sobre pensões e aposentadorias do INSS. A bancada da oposição na Câmara dos Deputados conseguiu protocolar hoje à tarde o pedido de abertura de uma CPI para apurar esse esquema. Foram reunidas 184 assinaturas, segundo a oposição ao governo, ou seja, bem mais do que o número mínimo necessário, que é de 171 assinaturas. A oposição também está pedindo a demissão do ministro da Previdência, Carlos Lupe. E quem fez essa frente, claro, foi o coronel Crisóstomo. No entanto, ele vem fazendo esse pedido, mas com o amparo de toda a oposição. A gente tem uma palavrinha dele. Não dá para mantermos um ministro que sabe que mais de 60% das pessoas que estão sendo roubadas, os aposentados, são da região mais pobre do país, do Nordeste. E eu tenho certeza que o nosso presidente da Câmara, vai pautar essa CPI. Sabem por quê, senhores? Porque o estado dele é um dos que mais tem aposentados e pensionistas sendo roubados. Vítimas. Bom, já o presidente da Câmara, Hugo Mota, deverá resistir na instalação dessa CPI. Mais cedo, na reunião de líderes, Mota afirmou que existem outros 11 pedidos de abertura de comissões de inquérito na casa e o regimento da Câmara prevê que possam tramitar até 5 CPIs concomitantemente. As CPIs que estão na fila, no entanto, são de assuntos pouco relevantes em termos de apelo popular. E essa é justamente a aposta do PL. Mota não teria, digamos assim, por que abrir alguma dessas comissões no curto prazo, pois alguns dos temas têm relação com trabalho infantil, estupro, uso de drogas ou abuso de autoridade do STF, inclusive são temas aí que têm outras regulamentações. Mas o PL justamente conta com isso, porque o tema da crise do INSS tende a crescer aí nos próximos dias ou até nas próximas horas. Agora, Samantha, como é que fica a situação do ministro Carlos Lupe? Porque até então ele fica no governo, a ministra Gleisi Hoffmann disse que ele permanece, que não tem nenhuma investigação contra ele, mas que o presidente Lula deve indicar pessoalmente o novo presidente do INSS, né? Exato. Hoje foi até numa entrevista à Globo News que a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que é o próprio presidente quem vai indicar o próximo presidente do INSS. Não tem uma definição ainda se vai ficar a presidente interina que está no cargo, mas Gleisi disse que Lula tomou para si essa função. Isso é um indicativo do desgaste do ministro Carlos Lupe, porque em geral essa é uma função que cabe ao ministro da Previdência. No entanto, o que vem acontecendo?
o governo vem fazendo, Carol, esse cálculo político, vai manter, pelo menos está dizendo isso, até porque no cálculo político o que diz? Bom, não há provas de que Lupi fosse conivente. No entanto, como presidente honorário do PDT, um temor é que a eventual demissão de Lupi leve o partido inteiro para fora do governo. E essa é a tendência, é o que a gente escuta com os parlamentares do PDT. No entanto, no governo está gerando um mal-estar essa manutenção de Lupi. Nos bastidores, alguns governistas estão incomodados, falam que o governo está sangrando em razão do caso em que o próprio governo começou a investigar, e um líder aqui no Congresso chegou a me dizer o seguinte, que esse caso não é qualquer biju. Então ele faz uma referência dizendo que é muito grave, né? Não é um docinho, né? Não é qualquer coisa simples que se mantenha. Então ele defende ali justamente a demissão. Tá aí uma expressão que eu não conhecia, essa de não é qualquer biju. Você não vai poder falar de que região do país é que você entrega quem é a fonte, mas essa confesso que eu não conhecia. Também não. Eu só digo que é, na verdade, uma tapioca, né? Ah, aí já começa a É ficar uma mais claro. tapioca, fica mais... Porque eu primeiramente pensei assim, de repente, beijinho, biju. Não, mas acho que é beiju, ele é uma Biju tapioca, de tapioca, né? é verdade. No Nordeste, Aí- chama tapioca também de beiju no Norte, né? Bom, enfim. Estamos Vou dando muita apurar. pista. Vou perguntar para o chat GPT o que quer dizer essa expressão. Vamos ver o que ele diz. Desculpa, Fala, Samantha. Samantha, continua. E só para terminar, porque assim, a gente falava lá dessa ofensiva aqui na Câmara dos Deputados, mas no Senado ela também começou, e a senadora Damares Alves já está coletando assinaturas para uma eventual CPMI, uma comissão mista de inquérito parlamentar. O que se entende? A Câmara quer o protagonismo, o PL aqui na Câmara quer o protagonismo, mas se tiver que ser uma CPMI, também não se importam. E a expectativa é que o presidente Davi Alcolumbre também resista em avançar com a instalação. Porém, alguns parlamentares no off também dizem que o tema é de apelo popular e que os presidentes das duas casas, eventualmente, não vão conseguir resistir por muito tempo. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. Eu perguntei de fato para o chat GPT, ele falou que a expressão não é qualquer biju, é uma forma informal e bem brasileira de dizer, como você falou, que não é algo comum ou banal ou de pouca qualidade. Acho que no caso ele quis dizer de pouca importância, porque a qualidade é bem baixa dessas fraudes. Obrigada por hoje. Ele citou, Vera, diga. o ChatGPT, biju de bijuteria, não biju de biju de tapioca. Então, Também pode ser, não é qualquer biju, bijuteria, pode ser isso também, Samantha. Ah, boa, pois de bijuteria é sem valor, né? Então, Isso, acho que vai bem ao encontro É. dessa expressão, porque eu entendi também como, olha, não é qualquer coisa que está acontecendo aqui. Eu só estava na dúvida se era no sentido de dizer que é uma tapioca qualquer, um doce qualquer, ou de forma genérica. Beleza. Se é de comer ou de ornar, né? É. Exato. De Então, qualquer forma, acho que ficou bem claro o que Ficou. esse parlamentar quis dizer. Muito claro, muito bom. Obrigada pelos bastidores, obrigada pela sua análise. Essa foi a Samantha Klein, direto de Brasília, gente. E, na verdade, o coitado do aposentado e do pensionista é que fica sem o dinheiro do biju, da tapioca e da bijuteria, porque está sendo tungado, né? Essas revelações de hoje, tanto da coluna da Malu Gaspar, de que havia ali uma indicação por parte do chefe de gabinete do ministro Lupi para que se contratasse um escritório de advocacia para intermediar a entrada dessas entidades para prestar serviços para aposentados e pensionistas. Tanto essa quanto a outra informação do jornal O Globo de que um dos sindicatos investigados na fraude tem como um dos seus diretores o irmão do presidente Lula, um dos irmãos do presidente Lula, e que este sindicato viu a sua participação na filiação compulsória de pessoas crescer muito nos últimos anos, já na vigência do governo, são informações que tornam o caso muito mais próximo do núcleo político ali do governo e que dão corda para a oposição buscar CPI e outro tipo de investigação.
Agora vamos ver se a CPI vai prosperar, né, Vera? O presidente Hugo Mota disse que tem que ver, a fila e tal, mas a pressão é grande e, de fato, é um escândalo, né? É algo que tem que ser investigado mesmo, porque, ao que tudo indica, são 6 bilhões aí desviados de aposentadorias de gente muito humilde que sequer tinha conhecimento. Exato. CPI é aquilo, a gente sabe como começa e não sabe como é que acaba, né? Exato. E ainda que não haja nenhum conluio político, não haja um esquema no qual o Ministério e o INSS sejam centrais, de qualquer maneira, tem uma grande inoperância, ineficiência e incompetência nesse órgão. O governo vai tentar dar uma resposta a isso com o relatório da CGU, o último relatório que vai sair, que deve apontar algumas saídas, algumas soluções. Muita gente sentindo falta do comando da Casa Civil nesse processo. A Casa Civil, que é para ser esse ministério, para comandar todas as ações, gerenciar as crises, comandar os outros ministros, cobrar providências, e não estaria tendo ali também o papel que deveria estar tendo nesse momento. E para investigar tudo, né, gente? Porque também já tem parlamentar da oposição querendo investigar só do governo Lula em diante. Esses descontos começaram no governo Bolsonaro. Então, se for para ter CPI, é para investigar desde o começo. É isso. Isso, gente, são tantas repercussões. Só para pontuar aqui uma mensagem de um ouvinte, já tem até golpista usando isso para tentar dar golpe em aposentado e pensionista, viu? Um ouvinte relatou aqui no WhatsApp que recebeu uma ligação de um número de celular com uma gravação dizendo que seria da Previdência Social sobre as fraudes, tem que fazer prova de vida, senão vai suspender o benefício, o Tecle 1 para fazer agora. Gente, isso é golpe, tá? Que bom que o nosso ouvinte Márcio do Ipiranga aqui em São Paulo percebeu, mas olha só, a pessoa já é roubada, já é enganada, já fica sem saber como devolve, quais vão ser as repercussões, ainda corre risco de levar um golpe numa dessa. É um absurdo total. É verdade. Teve até alerta, inclusive, do governo em relação a isso. Agora, gente, vamos seguir aqui para o nosso próximo assunto. A gente já vinha falando sobre a movimentação na Câmara para levar à votação aquele pedido para assustar o processo contra o deputado Alexandre Ramagem. Houve, inclusive, uma consulta ao Supremo, né, que dizia que a Câmara só podia se ater aos crimes praticados depois da diplomação de Ramagem. Hoje saiu o relatório, a Ana Carolina Tomé tem informações aqui para nós, num sentido diferente essa recomendação do Supremo, né, Ana? Boa noite. Pois é, Carol, boa noite. Uma manobra de aliados de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados tenta suspender a ação penal contra o ex-presidente por golpe de Estado. Deputados aproveitaram a análise de um pedido de suspensão do processo contra Alexandre Ramagem, também envolvido na trama golpista, para ampliar o parecer e beneficiar todos os réus do caso no Supremo Tribunal Federal. Ramagem virou réu no STF, acusado de integrar o núcleo crucial da tentativa de golpe, mas o partido dele, o PL, sustenta que é possível sustar o processo com base em um artigo da Constituição que diz que é possível suspender ações contra deputados e senadores após a diplomação. O envolvimento de Ramagem, Carol, na trama golpista, no entanto, teria ocorrido antes dele virar deputado, e o STF explicou que a suspensão só poderia ser feita em relação aos crimes de dano qualificado e deterioração de patrimônio público. Ramagem precisa responder por golpe de Estado e organização criminosa, por exemplo, segundo o STF. O parecer do deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil, ignorou a regra, com o aval do presidente da Câmara, Hugo Mota. O texto é tão amplo que suspende na íntegra a ação penal, não apenas contra a Ramagem, mas contra todos os réus. O deputado Rubens Pereira Júnior, do PT, afirma que essa é mais uma estratégia da oposição para salvar Bolsonaro do processo por tentativa de golpe. Pela leitura deste projeto de resolução, susta o andamento de toda a ação penal, de todos os corréus, das 1.000 pessoas que tem lá. Anistia, isso aqui é muito pior do que anistia. Isso aqui seria um trem da alegria da impunidade, com o argumento de se tratar de preservação das funções de um parlamentar. Você está estendendo para todos os corréus o sustamento da ação. Um trem da alegria desse aqui é de uma inconstitucionalidade acachapante. É o trem da anistia. Alfredo Gaspar, por outro lado, diz que a suspensão de todo o processo é prerrogativa dos deputados. Sustar a ação penal é uma prerrogativa dos parlamentares, baseado em histórias repetitivas de perseguição.
é um dispositivo constitucional que está na nossa Carta há mais de 20 anos. Essa casa tem gente boa e tem gente ruim, mas eu quero dizer, essa casa é maior do que todos nós e um poder não pode se sobrepor a outro poder. O governo conseguiu adiar a votação pedindo vistas, mas a proposta volta a ser analisada na semana que vem. Se aprovado, o texto, que ainda terá que passar pelo plenário, pode gerar uma nova crise entre os poderes. Carol. Obrigada, Ana Carolina Tomé. Então, além de tudo, né, gente, mais um possível catalisador de crise entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. Já tivemos vários e esse assunto está sendo tratado de forma com muita atenção, né, tanto pelo Congresso quanto pelos ministros do Supremo. O que a gente vê aí na DED, Carol, realmente tira-se ali a carapuça e mostra-se que o interesse todo da bancada do PL e dos bolsonaristas espalhados em outros partidos não tem nada a ver em dar anistia para os condenados no 8 de janeiro. O foco principal é a ação que envolve o Bolsonaro, o Ramagem, os outros ex-ministros, os militares. Esse é o foco de ação, de tentativa de obter algum tipo de perdão, de até mesmo tentar evitar que a ação prossiga, como é esse caso. Fica muito claro, porque na questão da anistia, começou-se a discutir ali um acordo para que os condenados no 8 de janeiro que já estão cumprindo pena tenham uma pena reduzida, uma pena menor, capacidade de ir para a prisão domiciliar, etc. E a ex-ministra Damares Alves, senadora Damares Alves, já pulou e falou, não interessa isso, só interessa a anistia. Porque o capítulo seguinte é justamente tentar estender essa anistia para esse núcleo, que é o núcleo que tramou um golpe de Estado, que tomou medidas estando no governo para tentar impedir a sucessão, tentar impedir a posse do Lula, depois tentar impedir o governo de algumas maneiras. Então, esse é todo o foco. Todo o resto é uma espécie de cortina de fumaça. Hoje a ministra Gleisi Hoffmann falou a respeito da possibilidade de um acordo em relação a essas penas. Ela disse que se o Supremo e o Congresso chegarem a algum acordo, o governo não vai se opor. É o que eu escrevi na minha coluna de hoje, justamente nessa linha. O governo, de novo, atuando como um espectador dessa situação e o Supremo tendendo até a aceitar alguma medida que diminua o cumprimento das penas por alguns réus, mas desde que isso não configure essa antessala para anistiar posteriormente os outros, os mandantes e os planejadores de um golpe de Estado ainda na vigência do governo Bolsonaro. E nesse caso, né, Vera, a Câmara claramente extrapolando da sua atribuição, né? O Supremo já foi muito claro ao pontuar o que está escrito na Constituição. A Câmara tem a prerrogativa, sim, de analisar se suspende o processo contra um integrante da Casa, no caso, o deputado federal Alexandre Ramagem. Não abarcaria os outros acusados nesse processo, e o Supremo muito bem pontuou que a Constituição trata de crimes praticados após a diplomação. Não são todos os crimes de que o Ramagem possa ter sido acusado antes de ser deputado, né? O que aconteceu depois dele ser diplomado. A Câmara está extrapolando, querendo considerar tudo, e mais, querendo travar a ação inteira para o Ramagem e para os Correios, o que não faz o menor sentido, né? Exatamente. Até o caso do Brazão, caso recente do Domingos Brazão, mostra que não tem sentido essa alegação do deputado Alfredo Gaspar, né? Ele acabou de perder o mandato, etc., e não se conseguiu sustar uma ação contra uma acusação grave que havia dele ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco. Portanto, não vale para qualquer crime, não vale para qualquer momento, e muito menos para os outros réus que nem deputados são. Aí, então, não tem nem propósito, né? Se a gente olhar o partido desse relator que está fazendo essa defesa enfática do Ramagem, qual é o partido? União Brasil, ou seja, nada mudou, né? Tem um ministério, continuou com o ministério, tem 3 ministérios e continua jogando ali, uma hora com o governo, uma hora com a oposição, a tal União Progressista, essa contradição em termo, que não é nem unida e nem progressista. A gente vai agora para um rápido intervalo. Você fica com o noticiário da sua região, depois Repórter CBN, e a gente volta já com o Bruno Caraza.
Nós estamos de volta com o Viva Voz. Quarta-feira é dia de economia aqui no nosso quadro, com as análises e as informações do nosso Bruno Caraza. Boa noite para você, Bruno. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, Nalédia. Tudo bem com vocês? Boa Boa noite, noite para quem está Bruno. ouvindo também. Tudo bem. Bruno, a gente tá vendo esse escândalo do INSS ganhar proporções aí bastante grandes e o governo prometendo ressarcir quem foi lesado pela fraude, né? Pelos descontos não autorizados nos seus olerites contra cheques. A gente sabe que já existe uma dificuldade fiscal grande, um orçamento que não é confortável para o cumprimento da meta fiscal desse ano. A pergunta é simples: de onde vai sair esse dinheiro, Bruno? Pois é, né, Vera? Os valores são muito elevados e até, apesar de, no cômputo geral das despesas do governo, né, na verdade, a fraude está estimada inicialmente em 6 bilhões de reais, né? E quando a gente pensa que o governo tem um orçamento de 2 trilhões e 300 bilhões, dá a parecer que o governo tem uma folga e seria tranquilo para o governo pagar esse ressarcimento para os aposentados e pensionistas lesados. Mas, na verdade, são muitos os gastos do governo, são gastos que o governo já se compromete a realizar com as suas despesas obrigatórias, com as suas despesas correntes, e aí, quando o governo vai estimar as despesas para esse ano, a gente vê que tem uma dificuldade para o governo arranjar espaço para colocar mais essa despesa que não estava inicialmente prevista, né? Saíram os dados ontem do Tesouro Nacional com o desempenho do primeiro trimestre e o resultado parece confortável. O governo fez um superávit aí de 54 bilhões de reais, mas é um superávit fake, porque o orçamento do governo demorou muito a ser aprovado nesse ano, e aí tem uma regra que, quando isso acontece, o governo tem que segurar as despesas, então o governo foi obrigado a segurar as despesas, e tem uma pressão imensa, inclusive, dos políticos relacionados a emendas aí para o governo colocar essas despesas aí em dia nos próximos meses. Então, é uma situação desconfortável para o governo. O governo tem feito um esforço, o governo Lula, de colocar as contas em dia, mas não tem sido suficiente para ele equilibrar as contas. Só para a gente ter um parâmetro, né? Também saíram esses dados hoje. A dívida do governo saltou de 6,6 trilhões um ano atrás para 7 trilhões e meio nesse ano. Então, é um crescimento de dívida de quase 1 trilhão de reais nesse período. Então, mostra que a condição financeira do governo é muito delicada e fica difícil realmente encontrar espaço para essas novas despesas, mesmo diante de toda essa situação lamentável que foi essa fraude no INSS. O Bruno, o arcabouço fiscal tem como meta zerar o déficit em 2025, mas quando a gente vê o orçamento que foi aprovado pelo Congresso, fica claro que o ministro Fernando Haddad vai ter trabalho para fazer com que o governo gaste menos do que vai arrecadar até o fim do ano. Quais são os maiores desafios que estão aí no radar? Então, Carol, até vou fazer uma referência aqui à coluna da Luaico, né? Até para homenagear os 25 anos do Valor Econômico, estão sendo comemorados agora, né? E ela mostrou esses números de uma forma muito clara hoje, né? O governo tem essa meta de zerar o déficit nesse ano, foi uma meta que o próprio governo se impôs para ganhar credibilidade, mas dificilmente qualquer economista aí familiarizado com as contas públicas, todos eles afirmam que dificilmente o governo vai cumprir essa meta nesse ano, ele vai se valer aí de uma margem de tolerância que permite que haja um déficit de até 0,25% do PIB, mas mesmo assim tem algumas pendências aí que rondam aí, assustam a área econômica, assustam a condução tornam difícil a condução dessa questão fiscal pelo Ministério da Fazenda, né? A própria Luaico fala que além desses 6 bilhões que há essa previsão, né, de ressarcimento da fraude do INSS,
o governo provavelmente vai ter que ser obrigado a incluir as despesas do programa PED 6 e do Vale Gás, que são grandes programas do governo, inclusive visando 2026, que foram previstos fora do orçamento, e o próprio TCU está insistindo para o governo colocar isso dentro do orçamento. Tem a questão dos benefícios da Previdência e dos benefícios sociais, que o governo anunciou no ano passado que faria um pente fino nesses gastos, e até agora esse pente fino não deu o retorno esperado pelo governo, ficou muito aquém do que o governo esperava encontrar de pagamentos irregulares, então tem um buraco ali a ser coberto, e tem também uma decisão recente do Supremo que estabeleceu que as despesas do Judiciário, quando elas são honradas com receitas próprias do Supremo, do Judiciário, elas não devem ser incluídas no arcabouço. Então, é outro desafio que o governo tem para fechar essas contas e tentar chegar o mais próximo possível dessa meta de zerar o déficit nesse ano de 2025. E, Bruno, olhando para frente, a gente falou muito desse assunto aqui na programação, né? O próprio governo reconheceu, quando mandou o projeto da LDO para o Congresso, que quem ganhar a eleição ano que vem vai assumir uma situação fiscal muito complicada, não só em 2026, né? Até 2027 a situação já está com previsão complicada, tem algumas despesas, como o caso dos precatórios, que vão precisar de uma solução ainda nesse mandato, para o governo não paralisar as atividades por motivos econômicos em 27. Tem saída fácil, considerando essas dificuldades do governo no Congresso? Nada fácil, Nadédia, nessa questão do fiscal, né? O que acontece com as contas públicas do governo? O governo tem um volume muito grande de despesas obrigatórias, que é basicamente previdência social, cobrir o déficit da Previdência, fazer os pagamentos beneficiários e mais a folha de pagamentos do governo federal, que é muito grande. Além disso, o governo tem um outro grupo de despesas, que são os benefícios sociais, que são muitos dos benefícios previdenciários também, e tem educação e saúde, que eles crescem junto com os reajustes de salário mínimo ou crescem com a arrecadação do governo. Então, quando se coloca a projeção dessas despesas, que são basicamente obrigatórias do governo, elas estão crescendo e estão pressionando aquilo que sobra para o governo gastar com as políticas públicas. Para piorar a situação, o governo conseguiu lá atrás, no início do governo Lula, uma folga numa negociação com o Supremo, para ele não colocar no cálculo das metas fiscais aquelas dívidas judiciais que o governo tem, que são os famosos precatórios. Só uma parte dessas dívidas entram nas metas do governo, mas esse refresco que o Supremo deu para o governo vence no ano que vem. Então, para 2027, se o governo não conseguir uma nova negociação com o Supremo, algum tipo aí de extensão para esse prazo, essas despesas de precatório, que são despesas assim, de mais de 100 bilhões de reais, vão ter que ser pagas dentro das obrigações do governo, e isso vai acabar pressionando os outros gastos, e aí vai ficar muito difícil para o governo até fazer as suas despesas ordinárias do dia a dia de pagar a água e luz dos prédios públicos. Então, é uma situação realmente muito desafiadora para o governo, que vai precisar de solução ainda no mandato do Lula 3, mas que tem repercussões para 2027, seja lá quem vença as eleições no ano que vem. Muito importante você ter dado essa medida do quão urgente é para as despesas mais comezinhas, inclusive, do governo, e que nada tem a ver com a sua função fim, que é de prover serviços públicos, né? Bruno, obrigada por hoje. O Bruno toda quarta-feira com a gente aqui no Viva a Voz. Até lá, um ótimo feriado, ótimo fim de semana para você, Bruno. Tchau, tchau, pessoal. Bom feriado para todo mundo. Até mais. Tchau. A gente vai agora para um outro rápido intervalo. Você fica de novo com o noticiário local e a gente volta já já para o encerramento do Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz e o Igor Cardim, em Brasília, tem informação nova porque a Procuradoria-Geral da República se manifestou a respeito do pedido de prisão domiciliar para o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Igor, boa noite. Oi, Vera, boa noite para você e para o ouvinte. Pois é, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonês, manifestou a favor do pedido da defesa
para que o ex-presidente Fernando Collor possa cumprir a pena em prisão domiciliar. A recomendação foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes do STF. O parecer favorável da PGR foi feito com base na idade do ex-presidente, de 75 anos, e no estado de saúde alegado pelos advogados, que inclui Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar. A defesa alegou que a permanência na prisão pode agravar o estado de saúde do político. Um laudo do médico da unidade prisional em Maceió, onde Collor está detido, afirma que o tratamento pode ser mantido no local, mas alertou para possíveis complicações devido à idade e ao uso contínuo de medicamentos, principalmente antidepressivos. Mesmo assim, Gonê defendeu que, diante da gravidade do quadro clínico, a prisão domiciliar é uma medida proporcional e humanitária. A decisão final agora cabe ao ministro Alexandre de Moraes. A gente lembra que Collor foi preso no dia 25 de abril e cumpre pena de 8 anos e 10 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em uma sala reservada nesse presídio em Maceió, em Alagoas. A condenação está ligada ao recebimento de 20 milhões de reais em propina entre 2010 e 2014 por contratos irregulares entre a BR Distribuidora e a construtora UTC. Vera. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Pois é, esse caso aí que preocupa tanto os bolsonaristas, porque eles veem aí como uma antessala do caso do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanham também, e a PGR defendendo a prisão domiciliar para o ex-presidente, dizendo que é uma medida proporcional à sua faixa etária, ao seu estado de saúde, diz que comprovou efetivamente a alegação da defesa, portanto, isso deverá ser submetido ao ministro Alexandre de Moraes. Ele tem concordado muito com tudo que o Gonê fala, tem acolhido aí os pedidos do Gonê, tem sido muito sensível ao que a PGR pede, até porque a relação anterior com o Aras era muito ruim, com o Gonê é boa. Inclusive, o Alexandre de Moraes teve uma participação, foi ouvido pelo Lula na época da escolha do PGR, então eles tocam muito de ouvido, são muito antenados, e isso aí deverá ser seguido, Carol e Naidédia. Ô Vera, deixa eu trazer aqui um outro assunto para te ouvir também. Saíram dados hoje de uma pesquisa Genial Quest, focada em segurança pública, que é hoje a maior preocupação dos brasileiros, e a pesquisa indica que a maioria da população, 70%, vê a violência e o crime organizado como problemas nacionais. Só 26% classificam esse fenômeno como regional. A gente sabe que as polícias são de alçada estadual, né? Polícia Civil, Polícia Militar, mas na visão da população a questão da violência é um problema nacional. Um outro ponto do levantamento ilustra aí a demanda por esforços do governo federal no âmbito da pauta da segurança. 85% vêem responsabilidade compartilhada entre estados e União para lidar com esse problema, contra somente 9% que depositam exclusivamente nos governos locais essa atribuição. Quase metade dos entrevistados, 47%, consideram que a violência na cidade em que vive aumentou nos últimos 12 meses, contra 36% que acham que ficou igual e 15% veem melhora. 38% consideram o governo do presidente Lula negativo nessa seara da segurança, 25% consideram positivo e 32% consideram regular, governo federal nesse quesito, segurança pública. São números piores do que os registrados pelos governos estaduais, que são bem avaliados por 36%, mal avaliados por 28% e de forma regular por 29% das pessoas ouvidas. O governo tem atuado aí nesse campo, né, encaminhou a PEC da segurança pública depois de muito debate. Isso prossegue no Congresso, ainda gerando polêmica. Então, é um ponto importante. A Quest ouviu 2.004 pessoas entre 27 e 31 de março, margem de erro aí de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Não surpreende, né, Vera, essa visão da população, né? Não surpreende. Olha que coincidência, né? Porque eu falei disso aqui ontem com base numa percepção, numa sensação, essa de que quando a segurança vai mal, quem sofre é o governo federal e muitas vezes os governadores dos estados que têm crises de segurança, crise com a polícia,
crise de alta mortandade, letalidade policial, etc., os governadores têm pequenos abalos na sua popularidade, mas não muito significativos, não tão grandes quanto os do governo federal. E aí você vê que sinuca de bico que é essa situação, porque tem aí um certo consenso na sociedade, e que eu acho que perpassa diferentes pontos da polarização política. Eu acho que isso aí é um tipo de assunto que não só quem é bolsonarista, quem é de direita acha, mesmo quem é eleitor do Lula acha que o governo federal tem de ter uma participação maior na solução dos problemas de segurança. E aí o governo manda uma PEC, portanto, para mexer na Constituição, alterar algumas atribuições, e nessa hora os governadores se fecham. Para os governadores, o que interessa? Ter o dinheiro, ter o tal do dinheiro do Sistema Único de Segurança Pública, um fundo nacional que banque tanto o sistema carcerário quanto a questão de financiamento das polícias, mas eles não querem ingerência na gestão, nem das polícias e nem da maneira como fazer política pública. Por exemplo, cada estado quer continuar tendo total liberdade para integrar ou não polícia civil e polícia militar, para decidir se vai usar a câmera nos fardamentos e de que maneira, quando essas câmeras devem estar ligadas e desligadas. Todo esse tipo de coisa que tanto o Supremo quanto o Ministério da Justiça vão tentando entrar para disciplinar de alguma maneira, mas sempre isso esbarra em muita resistência. Então, não vai ser simples, mesmo mudar a atribuição da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, que são outras das preocupações da PEC. Isso também deve sofrer alterações dentro do Congresso. Ontem mesmo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, falou a esse respeito, falou que a proposta vai ser alterada. E é isso, à medida em que esses assuntos avançam, fica evidente, é óbvio que o crime hoje em dia é internacional, que ele é interestadual, que ele está totalmente conectado, que ele tem conexões internas e externas, que ele atua nas fronteiras fortemente, que o Estado não está suficientemente preparado para lidar com essa realidade, mas é muito difícil mudar o regramento legal a ponto de a população entender que o governo federal está sendo ativo e os governadores aceitarem algum tipo de divisão de tarefas. Boa. Vai, Nadédia. Não, tranquilo. A gente vai voltar a Brasília agora. A gente está na expectativa do pronunciamento do presidente Lula, proximidade também com o feriado do Dia do Trabalho. A Isa Staciarini está ao vivo aqui com a gente. Boa noite para você, Isa. Oi, Nadédia, muito boa noite a você, a Carol, a Vera e a todo mundo que nos acompanha. Pois é, o presidente Lula vai fazer logo mais, né? Marcado para daqui a pouco, às 8h30 da noite, um pronunciamento de rádio e TV. Claro que a principal pauta é um tema caro para o Lula, que é o 1º de maio, o Dia do Trabalho. Agora, esse pronunciamento, Nadédia, tem um tom diferente, porque vai ser a primeira vez, desde que assumiu, né, o 3º mandato em 2023, que Lula não vai marcar presença a atos convocados por centrais sindicais. Ano passado, lembrando que ele esteve e que ele demonstrou uma insatisfação em razão de um ato esvaziado em São Paulo, né? Inclusive fez uma fala, isso ano passado, dizendo que o ato estava mal convocado, e, inclusive, deu aquela declaração de que o governo não fez o esforço necessário para levar a quantidade de pessoas que era preciso. A ministra da Articulação Política, Gleisi Hoffmann, deu uma entrevista hoje à tarde na Globo News e negou que a ausência dele esse ano tenha relação com essa irritação, né, de um ato esvaziado no ano passado. Ela disse que, na verdade, ele decidiu não ir porque não queria privilegiar um ato em detrimento de outro. Agora, apesar da ausência do presidente Lula, vão marcar presença alguns ministros, como Márcio Macedo, que é responsável justamente por essa pasta que faz uma interlocução com movimentos sindicais e centrais sociais, né? E também outros ministros, como o ministro
ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e também o ministro de Transportes, o Renan Filho. Esse pronunciamento, só para encerrar, foi gravado ontem no Palácio da Alvorada. Ele vai ter ali pouco mais de 5 minutos e um único ponto que eu consegui confirmar com alguns auxiliares do presidente Lula é que ele deve abordar questões de ações que já foram feitas em benefício do trabalhador, como o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Eu volto com vocês. Obrigada pelas suas informações, Staciarine. Amanhã a gente comenta esse pronunciamento que vai ao ar mais tarde. E ficamos por aqui, mas não sem antes dar os parabéns para a nossa colega, colunista aqui da CBN, do Globo, Miriam Leitão, que foi eleita para a Academia Brasileira de Letras, mais uma mulher na ABL, mais uma jornalista na ABL, muito merecido. Miriam, que está há muitos anos, décadas, nos ajudando a compreender a economia política do Brasil, e agora chega lá para aumentar a bancada feminina, essa bancada feminina que não poderia deixar de prestar uma homenagem, né, meninas? É isso, Miriam, uma apaixonada pelas letras e uma mineira raiz, então vamos de Milton, né? Vamos de Milton, não é Miriam, é Maria, mas vale para todas as mulheres deste planeta. Parabéns. Grandiosa, Miriam. Uma mulher que merece viver e amar como... Amanhã estaremos nós duas, então, faremos as honras da casa por você. Eu não estarei também. Estarei eu com o Leandro Gouveia. Eu estarei aqui mais cedo, CBN Brasil. Então tá bom, meus amores. Até amanhã comigo e Leandro Gouveia aqui nesse horário. Até lá. Beijo, Vera. Beijo.